Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina Tópicos Emergentes em Turismo, né? Sou a professora Ivanise, estarei com vocês agora nessa disciplina, até o fim do período, né? Então, primeiramente, nós temos aqui a nossa unidade 1, na unidade nós traremos a evolução da tecnologia no turismo e a partir dos seus processos históricos e sistemas como CRS, GDS e internet. Bem, então nós temos que a evolução do turismo, né, ela veio acompanhada dos avanços tecnológicos. E aí nós temos que a tecnologia, como a gente conhece hoje, né, ela teve um processo muito importante, né, de evolução. E essa evolução ela veio com o quê? Com a questão da globalização, com o processo de como a sociedade ela vem se transformando, né? Não é só algo tecnológico, mas é algo relacionado à sociedade. Então é um período em que a globalização ela teve um papel importante na transformação do cotidiano da vida das pessoas. Então isso tudo veio o que? Foi um processo acelerado. E esse processo ele incorporou várias áreas, né? A gente não tem essa tecnologia só inserida no turismo, nós temos em outras áreas. Mas o que é importante que a gente saiba? Que o turismo, né, ele tem como ponto central, enquanto questão da tecnologia, a informação. Então a informação ela vai ser um ativo importante, ela vai ser um elemento que vai gerar conhecimento e adquirir novos dispositivos, né, na questão tecnológica. Então a informação ela é muito importante dentro do turismo. Então, a partir daí a gente fica estabelecido que esse é o ponto. Por quê? Porque o turismo, tanto é que a gente tem que hoje nós temos as TICs, né, que é essa tecnologia de informação e comunicação. Então, o turismo já pega esse ponto final da questão da comunicação. E aí nós temos como ponto importante dessa evolução, na década de 1970, o surgimento dos microcomputadores e das redes. Então, os computadores a gente tem como um elemento, digamos, quando se pensa em tecnologia, a gente se pensa em computador, então o computador ele vem como um elemento que tem como marco para a questão da evolução da tecnologia, certo? E um aspecto interessante dentro da atividade turística é que esse sistema, né, o que primeiro se criou dentro da evolução foi sistemas de reservas de computador, né, sistemas computadorizados que inicialmente eles foram criados dentro das companhias aéreas. Então o setor de transporte foi o primeiro setor a evoluir, né, a ter esse desenvolvimento tecnológico. E esses sistemas eles foram idealizados, né, pelas companhias aéreas. Por quê? Porque as companhias aéreas elas tinham um processo anteriormente que não era computadorizado, era um processo manual, o qual o processo de reserva era complexo. Embora parecesse simples, mas era complexo, porque eles envolviam pessoas, materiais, tinha muito papel, o sistema de comunicação não tão adequado. Então essa necessidade fez com que houvesse a criação do sistema. Então antigamente era feito o quê? Era um sistema que ele era baseado em processo triplo, onde nós tínhamos a busca, o telefonema e a reserva. Então essa busca se dava em catálogos, agendas, em listas telefônicas. A pessoa encontrava o telefone, ligava e nesse telefone era feita a reserva, tudo feito manualmente, certo? Esse processo, né, era um processo que demandava muito custo. Então nós tínhamos muitas desvantagens, né, a questão da informação ultrapassada, alto custo, a questão do tempo, porque o tempo ele não acontecia como a gente tem hoje, que eles chamam de full time, o que está acontecendo aqui, você tem informação de outro lugar e tudo mais. Então o tempo não era algo que era como vantagem. Então a gente também tinha a elevação da mão de obra, o custo era elevado, as pessoas eram altamente qualificadas, tinha que entender sobre alguns códigos, ter segunda língua, falar bem, ter todo um comportamento. E por consequência de todo esse investimento, de tudo, a gente tinha que o cliente pagava muito caro pelo serviço, né? É um serviço complexo que demandava pessoas capacitadas, um alto
nível de comunicação, né? A comunicação era feita por telefonemas, ligações internacionais e tudo mais. Então, tudo isso encarecia o serviço, né? Bem, e aí a gente tem, né, outro marco importante na década de 1960, que foi o crescimento das viagens, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, e depois que a economia se estabilizou, as pessoas passaram a ter tempo livre. Então elas pensaram o quê? Mais em viajar. Então, com o crescimento das viagens, houve o quê? Houve que as companhias aéreas, elas aumentaram a sua capacidade de produção de viagens, aumentaram seus serviços, e isso demandou uma organização e uma informatização desse sistema. Então, as companhias aéreas desenvolveram o sistema de reserva por computador. Especificamente, a companhia American Airlines, que foi a primeira companhia, a companhia americana, a criar o seu próprio sistema, o CRS. Então, nós temos que o ambiente propício para a criação desse CRS desenvolveu o quê? Desenvolveu um ponto importante a partir da desregulamentação do setor aéreo, que propiciou o surgimento de novas companhias aéreas. Então, quando surgiram novas companhias aéreas, surgiram novos CRS, e esses CRS eles foram desenvolvidos nos Estados Unidos, como a gente viu a American Airlines, tinha lá o Sabre, e aqui a gente tem um quadro das companhias aéreas, que nós temos a United Airlines, que ela criou o Apollo, a Trans World Airlines, que criou o Paris, a Continental Airlines, Cisteron, e a Delta Airlines, que criou o Delta One. Então, é interessante você ver que cada companhia aérea tinha o seu sistema de reserva adequado. Então, esses sistemas de reserva, eles eram, cada um era um sistema adequado à realidade da empresa. Então, eles não tinham padronização. Então, nós temos que, depois desse CRS, nós temos que, na década de 80, surge o primeiro sistema global de distribuição, que são os GDS, Sistemas Globais de Distribuição. Esses sistemas, eles vêm para suprir a necessidade do CRS, que o CRS era um sistema que só incorporava a reserva de uma companhia aérea. Então, esse GDS já viu o quê? Ele já dá a possibilidade de variedade de produtos, como voos, companhias aéreas, hotéis, aluguel de carros, cruzeiro, entre outros serviços, né? Então, a gente tem que, com essa evolução do setor aéreo nos Estados Unidos, né? A Europa viu a necessidade também de acompanhar essa evolução. Então, no fim da década de 80, a Europa desenvolveu seus próprios sistemas, e esses sistemas, esses conglomerados de companhias aéreas, criaram seus sistemas baseados em softwares norte-americanos. E aqui a gente tem nesse quadro as companhias aéreas, os GDS europeus e os softwares norte-americanos, né, dos Estados Unidos. E aí nós temos que esse conglomerado de companhias aéreas, né, a Bristol Airways, a Swiss Air, a KLM e a Itália, elas se juntaram, criaram o Galileu baseado no software Apollo. Aí nós temos o outro conglomerado, que é a Air France, a Iberia, a Lufthansa, a SAS, que criaram o Amadeus, o Cisteron, né? Depois, se vocês tiverem interesse, procurem saber um pouco mais sobre o Amadeus, que esse sistema aqui, ele é um sistema que ele foi e ainda é bastante utilizado como sistema de reserva por muitas agências, tá? Aí nós temos também, não podia ficar de fora, os hotéis. Então, os hotéis, eles também tiveram o mesmo tipo de evolução com as companhias aéreas, né? Porque o processo era parecido, a questão das reservas, eram feitos por telefone, um processo triplo, manual. Então, houve também a necessidade de se criar um sistema. Aí, inicialmente, essas reservas eram feitas de forma manual, como eu falei, eram disponibilizados quadros de reserva e tudo era feito lá, a recepção feito à mão. E aí nós temos que, em 1965, o Holiday Inn, ele é uma grande cadeia de hotéis, não sei se vocês já ouviram falar, porque em Teresina não tem, mas em capitais como Fortaleza, Natal, São Paulo, Rio de Janeiro, tem essa cadeia de hotel, né? Aí eles criaram o Rolodex, esse CRS, né?
Esse CRS foi tão importante para a empresa que eles transformaram o Holiday Inn como um modelo de hotel tecnológico. Então a gente tem que isso proporcionou que ele alcançasse a liderança mundial nas reservas, porque era um sistema informatizado que possibilitou que ele tivesse um diferencial competitivo, né? Então, o que é esse CRS, né? Então, o CRS, ele vem a ser o que? Basicamente, um banco de dados, no quais as empresas turísticas utilizam para fazer distribuição eletrônica, os terminais, onde você tem acesso à informação de viagens e reservas, né? Então, esse é o CRS. E que dentro desse CRS nós temos como principal função reservas por computador para as companhias aéreas, fornecer informação a agências de viagens e mostrar informações sobre tarifas, horários e emissão de passagem. Então, o CRS ele era um sistema bastante simples. E como eu falei para vocês, né, pela questão da necessidade de aumentar, de ter um aumento da informação e tudo, aí nós temos o GDS. Então, o GDS ele já é o que? É um sistema mais global, como o próprio nome diz. Então, envolve vários novos produtos, empresas. Então, esse sistema ele é um sistema que faz transação em tempo real, diferente do CRS, que é um sistema que não trabalha com internet, não trabalha em rede. Ele é um sistema que ele está lá estático. Então, o GDS ele vem fornecer informações sobre horários, serviços, tarifas, tudo que informação que vem do mundo, por isso que o nome é global. Então, um sistema que, digamos aqui no Piauí, em Teresina, você tem esse sistema que eu quero buscar informação no mundo todo. Então, o GDS ele vai lá e busca essa informação, certo? E os GDS eles têm enquanto característica a questão das organizações de turismo, né, pelo mundo. Então, essa é a característica dele, né, por ser um sistema global. E aí esse sistema ele faz o que? Ele traz a padronização e o controle dos processos, coisa que o CRS não tinha, porque o CRS ele era um sistema da companhia aérea, e o GDS aqui ele é o sistema e conglomerado de várias empresas e serviços. Então, a diferença basicamente é isso, né? E claro, o GDS ele atende toda uma demanda mundial e ele é um sistema em tempo real, né? Diferentemente do CRS. Então, esse sistema ele permite, ele tem várias vantagens, né? A questão da rapidez, confiabilidade, informação de horários, serviços, reservas, entre outros aspectos. Então, ele veio para facilitar muito o sistema, né? Só que esse sistema também ele tem algumas limitações, principalmente com relação ao alto custo, ao público diferenciado, conteúdo informativo. A gente tem que esses elementos, embora não sejam tão vai interferir tanto, mas eles são algo a ser pensado, né? Porque você manter um sistema como um GDS, você demanda muito tempo, dinheiro, pessoas, e você tem que trabalhar ele da melhor forma possível. Aí nós temos a internet, né? A internet, para muitas pessoas não sabem, mas é considerado um sistema de informação, também dentro do turismo, foi um ponto muito importante, principalmente porque por meio da internet que o produto turístico ele foi distribuído. E esse produto turístico, como a gente tem hoje, ele sofreu transformações por conta da internet, porque antigamente era vendido pelas agências. Hoje as pessoas têm a possibilidade de ir lá nos canais de distribuição e elas mesmas comprarem esse pacote. Então, a internet ela tem esse aspecto no turismo. Ela trouxe melhoria nos meios de comunicação, por conta da questão da globalização, tempo real. Então, o que acontece digamos, na China, com a questão da pandemia, a gente soube ao mesmo tempo. Então, a internet tem esse aspecto. Ela não tem, ela está a todo momento, 24 horas, a qualquer hora do dia. Então, ela tem esse aspecto de atingir milhões de pessoas e pelo baixo custo. Então, essa característica ela favorece muito aos processos de distribuição de informação,
de comercialização, entre outras coisas, principalmente os produtos turísticos. Então, ele é a internet é um produto altamente eficiente e ela auxilia, como eu falei, né, auxilia bastante a comercialização desses produtos. E nós temos que a internet se adequou também por conta da característica do produto turístico. Então, o produto turístico, ele tem características como intangibilidade, ou seja, coisas que não podem ser, você não pode pegar, intangíveis, né, não são palpáveis, questão de perecível, né, você tem que, a questão de prazo de validade, grande risco e alta diferenciação. Então, nós temos que esses aspectos se adequaram muito bem à questão da internet. E aqui a gente tem um modelinho para vocês verem como a internet interfere dentro do processo da cadeia de distribuição do turismo. Aí nós temos aqui que no centro do nosso modelinho a internet, e aqui a gente pode ver clientes, empresas como hotéis, pousadas. Aqui nós temos as agências de viagens, operadoras, empresas do setor de transporte, sistemas GDS e IRS, as organizações do turismo, né, nacional, regional e local. E aí você percebe qual é o caminho que o cliente pode fazer até adquirir um produto, né? Pode ser para agência de viagens. E aí você vê que é um sistema que ele funciona assim, o cliente ele pode vir aqui diretamente nos hotéis, ele pode vir via GDS. Então, vocês seguindo essas linhas, né, vocês podem ver, né? O cliente ele vai na agência, que a agência vem pela internet, ou então o cliente vem pela agência, o GDS. Aí pode também comprar serviços de transportes, como também ele vai na internet, pode ir no operador, pode ir no avião, pode ir nos hotéis, nas organizações, enfim. Então essas aqui são algumas possibilidades de canais de distribuição. Aí a gente sabe, né, que a internet ela tem suas vantagens e desvantagens. Basicamente a internet a gente tem a questão do marketing digital, a expansão do mercado, baixo custo, comércio internacional, diminuição de custos. E dentro da desvantagem a gente tem a questão da segurança, da informação, a intermediação, que isso é um ponto muito importante, né? A intermediação dos agentes de viagens, isso aqui ocasionou uma queda no serviço de agenciamento, principalmente na década de 90, mas hoje a gente tem uma nova configuração do agenciamento. Então isso aqui tornou-se algo bem crítico no período, né, das agências de viagens. A gente vai ver depois futuramente. Então nós temos que o consumidor aqui ele não vai ter acesso às taxas que se ele usasse o serviço da agência ele teria, e não tem acesso à informação que os agentes de viagem eles dão aos seus clientes, certo? Então a desvantagem que as pessoas geralmente procuram ter muita coisa na internet, mas tem informações que a internet não fornece, que apenas uma pessoa da área vai poder fornecer, né? Bem, depois de ter visto um pouquinho sobre esse apanhado geral dos outros sistemas, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho as tendências no turismo, né? Então as tendências, né, que a gente vem abordar aqui está mais pautada também na questão da tecnologia, principalmente no uso dos smartphones, tablets, computadores, que esses dispositivos foram importantes para a gente, para nossa atual situação, digamos, não situação, mas nossa atual conjuntura do turismo, né? A gente está no momento de pandemia em que você tem acesso à internet por meio desses equipamentos e tudo. Então eles foram muito importantes e ainda são importantes para a questão gerencial e prestação de serviços, questões culturais, econômicas, entre outros. Então nós temos que dentro do turismo essas tendências, né, estão mais relacionadas às novas tecnologias. E nós temos aqui o processo de gestão. Você vê que tem uma nova forma de gerir as empresas com a tecnologia, uso de aplicativos, você tem aplicativos bancários, entre outros, com novas ferramentas de comunicação e comércio eletrônico. Então, essas são algumas tendências que o turismo, a gente não sabe se com essa pandemia pode mudar alguma coisa, mas até o momento, isso aí são algumas tendências que a gente tem dentro do turismo, né?
E essas tendências, elas são possíveis por quê? Por conta da tecnologia móvel, né? Hoje nós temos informação na palma da mão. Então a tecnologia, ela vem auxiliando muito tanto os turistas quanto as empresas, né? Então, por meio desses dispositivos, nós temos o acesso a aplicativos, que esses aplicativos eles se tornaram o quê? Itens importantes para a atividade turística. Então, dentro desses aplicativos, nós temos vários apps voltados para várias outras categorias, né? Nós temos aplicativos de hospedagens, de mensagens, localização, serviço de alimentação, informações turísticas e transportes, entre outros, certo? Então, essas são algumas tendências do turismo, certo? E a gente encerra aqui, que nós temos algumas referências, né? Esses livros aqui estão na nossa ementa, certo? Qualquer dúvida, podem mandar e-mail, entre em contato com os nossos tutores, ou então vão anotando aí as dúvidas, que na nossa live a gente pode, vocês podem anotar e depois a gente pode discutir na live, ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção e até mais.